Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube Transitando Direito. Aos que não me conhecem, eu sou Pedro Sampaio, advogado especialista em Direito de Trânsito. Peço também que nos sigam na página do Instagram Transitando Direito e deem uma curtida na nossa página do Facebook Transitando Direito. Se inscrevam nesse canal, deem um like, deixem seus comentários, suas críticas e sugestões. O tema do vídeo de hoje é sobre efeito suspensivo nos recursos administrativos de multas, infrações, suspensão e cassação do direito de dirigir. Eu achei por bem fazer esse vídeo porque eu tenho recebido muitas dúvidas, tenho recebido algumas pessoas também com alguns problemas referente a promessas que são feitas por maus profissionais, por lugares que trabalham de formas duvidosas, que para pegar o cliente a qualquer custo ficam prometendo coisas que não existem, tá? E uma delas é o quê? É dizer que enquanto você estiver com uma ação judicial, a pessoa pode continuar dirigindo, ela não vai estar suspensa, não vai estar cassada, ou então aquela pontuação, aquele valor referente a uma multa ou a uma infração cometida não vai ser contabilizado no prontuário ou então não vai ser lançado no Renavan do veículo. Tá? Eu já digo categoricamente que isso é mentira. Tá? Isso é mentira e eu vou explicar o porquê. Antes de mais nada, vamos entender o que é efeito suspensivo. O que será o efeito suspensivo? Tá? O efeito suspensivo nada mais é que, enquanto você estiver apresentando seus recursos administrativamente, sejam eles de multa, sejam eles de cassação, sejam eles de cassação, essa infração, essa penalidade, ela não pode, de forma alguma, te prejudicar em nada. Ou seja, enquanto você estiver recorrendo administrativamente, o valor da multa não pode ser posto no seu Renavan, do seu veículo. Enquanto estiver recorrendo administrativamente, aquela pontuação relativa àquela infração não pode ser contabilizada no seu prontuário. Enquanto estiver recorrendo administrativamente, aquela penalidade de suspensão ou aquela penalidade de cassação não pode ser imposta ao seu prontuário, não pode ter seu prontuário bloqueado. Tá? E eu enfatizo administrativamente, por quê? Porque, como eu falei, muita gente está dizendo que no judiciário também é possível. Automaticamente você teria esse efeito suspensivo na penalidade, de cassação, de suspensão ou de multa. Tá? Então, para isso, o pessoal fala muito assim, não, fique tranquilo, nós iremos entrar com a ação judicial questionando a validade dessa penalidade, mas a senhora estará resguardado pela lei. Então, enquanto estiver o processo correndo, e nós sabemos que é demorado, é moroso o processo judicial, enquanto estiver correndo, o senhor ou a senhora pode dirigir tranquilamente, não haverá nenhum impedimento, nenhum bloqueio no seu prontuário. Fique tranquilo. Volto a repetir, é mentira. Então, para hoje, nós vamos verificar isso no Código de Trânsito e eu separei também duas resoluções a respeito para ilustrar o caso. Tá? O Código de Trânsito nós podemos verificar a previsão desse efeito suspensivo no artigo 284, parágrafo 3º, e também nós podemos verificar no artigo 290, parágrafo único, ok? O que dizem esses artigos? Dizem o seguinte, que enquanto não for encerrada a instância administrativa, nenhuma penalidade pode ser lançada ao infrator, lançada ao condutor, lançada ao proprietário. Assim, mas o que seria encerrado a instância administrativa? Sim, é muito interessante a gente saber o que se trata a instância administrativa.
A instância administrativa, conforme eu já venho falando em vídeos anteriores, onde nós tratamos de recursos de multa, defesas e recursos de suspensão e cassação, ela compreende na sua defesa prévia, no seu recurso à Jari e no seu recurso ao CETRAN. Tá? Então, ou seja, enquanto você tiver prazo e estiver exercendo o seu direito de apresentar a defesa e os recursos, no primeiro momento, na primeira defesa, em segundo momento, o recurso ao Jari, em terceiro momento, o recurso ao CETRAN, você estará então ainda na instância administrativa. Então a instância administrativa ela se encerra quando? Quando nós apresentamos nosso último recurso, seja ele o recurso ao CETRAN, e este venha a ser indeferido, então daí em diante nós não temos mais como administrativamente questionar esta penalidade, então a instância se encerra. A partir desse momento pode ser contabilizada a penalidade, seja ela de multa, seja ela de suspensão, seja ela de cassação. A instância administrativa ela se encerra também quando os recursos ou a defesa são apresentados fora do prazo, ou seja, intempestivamente, então eles não vão ser conhecidos, então é como se não tivesse sido apresentado. Então, neste momento não haverá mais como recorrer de algo que você não apresentou, então a sua penalidade será aplicada. Tá? Então, essas são as situações. Então, a partir do momento não tenho mais como recorrer administrativamente, então você só vai ter como questionar, se assim quiser, na esfera judicial. Aí o que acontece? A esfera judicial, enquanto você estiver ali tramitando aquele processo, em regra, tá? Em via de regra, o seu status, ou seja, vai permanecer o mesmo até uma decisão em contrário. Então, se você ingressou na esfera judicial e já estiver com o prontuário bloqueado por uma suspensão, por uma cassação, já tiver uma pontuação devido a uma infração no seu prontuário, já tiver lá aquele valor da multa lançado no Renavan do seu veículo, quando você entrar na esfera judiciária, ajuizar uma ação ou impetrar um mandado de segurança, o que quer que seja, para questionar essa penalidade que já foi imposta pela administração, ela permanecerá imposta. O seu prontuário vai permanecer bloqueado sem poder dirigir, a pontuação vai permanecer no seu prontuário, a multa, o valor de multa vai permanecer no Renavan do veículo até que seja dado decisão em contrário no judiciário por um juiz. Tá? Então, se o juiz determinar, seja em sede de tutela de urgência, seja em sede de liminar, ou até mesmo só lá no final do processo, ele determinar que aquela penalidade seja retirada, só então, neste momento, o senhor ou a senhora poderá então voltar a dirigir, o senhor ou a senhora verificarão que a pontuação estará fora do prontuário e que aquele valor de multa que antes estava sendo devido será também retirado do Renavan. Tá? Só aí. É só neste momento. Então, para mostrar que como que eu estou falando não está tão somente no Código de Trânsito, que seria também o suficiente, tá? Se está previsto no Código de Trânsito, logo deve ser aplicado. Nós podemos também verificar na Resolução 619 de 2016 do CONTRAN, que fala a respeito do processo de imposição de multa, aquele processo administrativo, onde aparece lá a primeira notificação para apresentar a primeira defesa, a notificação de penalidade para poder então apresentar recurso a Jari e assim em diante. Lá no artigo 17 desta resolução, ele diz que somente após esgotados também todos os recursos administrativos pertinentes é que poderá ser lançado a penalidade no prontuário do infrator, do condutor ou do proprietário que seja. Ok? Quando falamos de suspensão e cassação, lá na Resolução 723 de 2018 do CONTRAN, a qual nós já falamos também aqui anteriormente, quem não se lembra, verifique os vídeos anteriores.
Lá no artigo 25 fala a mesma coisa, ou seja, você está lá sofrendo um processo administrativo de cassação ou de suspensão, diz lá que enquanto não esgotados os recursos administrativos dentro do processo de suspensão e dentro do processo de cassação, essa penalidade também não poderá ser lançada no prontuário do infrator. Ou seja, só pode ser lançado, você só pode ter o seu prontuário bloqueado, o seu direito de dirigir suspenso ou cassado após todos os recursos administrativos. Então, enquanto estiver recorrendo administrativamente, tiver lá os prazos, estiver cumprindo os prazos, sim, pode dirigir normalmente, porque o prontuário está bloqueado, está liberado, justamente por esse efeito suspensivo. Então a sua penalidade fica suspensa, ela fica ali aguardando que todo o processo administrativo seja cumprido. Se em algum momento, seja na defesa prévia, no recurso a jari ou até mesmo no último recurso lá ao CETRAN, for deferido o seu processo, ok, a penalidade vai ser anulada, como se nunca tivesse existido. Agora, se na defesa prévia indeferir, eu já vou ter o prontuário bloqueado? Não, não vai, porque você ainda tem prazo para apresentar recurso para jari. Então pode permanecer dirigindo. Apresentou recurso a jari, foi indeferido? Agora meu prontuário está bloqueado, agora eu estou suspenso, estou cassado. Não, ainda não, porque você ainda tem prazo para recorrer ao CETRAN. Agora sim, se recorrer ao CETRAN e ele indeferir, aí sim, a partir deste momento, será assinalado o momento em que o seu prontuário vai ficar bloqueado, a partir de então você está suspenso ou cassado o seu direito de dirigir. E da mesma forma é com a multa, da mesma forma é com a pontuação que vem dela também. Tá? É dessa forma. Muita gente se confunde, e creio eu quero sempre acreditar na boa-fé das pessoas, então eu quero acreditar que essas pessoas que acabam vendendo esses serviços, dizendo que haverá sempre esse efeito suspensivo, seja na administração ou seja na esfera judicial, eu quero acreditar que na realidade eles estão se confundindo ainda com a resolução 182 de 2005, a resolução passada, que hoje foi substituída, foi revogada pela 723 de 2018. Por quê? A resolução 182 de 2005 também previa, lá no seu artigo 24, o efeito suspensivo, dizendo que enquanto não esgotados os recursos administrativos, a penalidade de suspensão ou cassação não poderia ser imposta. Tá? Mas o que acontece? No artigo 6º, parágrafo 2º desta mesma resolução, a 182 de 2005, que falava justamente sobre a suspensão por pontuação, ou seja, aquela penalidade de suspensão que é imposta quando o condutor atinge 20 pontos no período de 12 meses, dizia que, especificamente nesse caso, quando a autuação que gerou a pontuação do condutor ela fosse questionada, seja na esfera administrativa como na esfera judicial, os pontos referentes à autuação que estava sendo questionada, que gerou essa suspensão, eles deveriam ser suspensos. Ou seja, nessa resolução existia sim a previsão para este caso que a ação ajuizada no judiciário também teria esse efeito suspensivo, ela suspenderia os pontos da infração questionada no judiciário também, além do administrativo. Só que essa resolução não se aplica mais, ela não se aplica, hoje ela foi substituída pela 723. Então isso é passado, isso não se aplica, e quem estiver promovendo serviços a você, cliente, a pessoa que chega ali naquele momento desesperado e a pessoa diz que não, fique tranquilo que você não tem mais prazo administrativo, não tem problema. Quando entrarmos com a ação na esfera judiciária,
o senhor ou a senhora pode continuar dirigindo sem problema nenhum, porque estará resguardado pela lei, pelo efeito suspensivo. Não estará. Como eu acabei de demonstrar, como eu acabei de explicar, o efeito suspensivo só se dá durante o processo administrativo, tá? E eu grifo, durante o processo administrativo, tá? Se entrar somente com o processo administrativo, se defender somente no processo administrativo, enquanto estiver se defendendo e houver prazo e seus recursos forem interpostos no período correto, no período assinalado pela administração quando é notificado, dizendo lá que tem até o prazo X para entrar com recurso, para entrar com a defesa, a penalidade não será imposta. Da mesma forma que se você entrar ao mesmo tempo com o administrativo e na esfera judicial, ao mesmo tempo, isso é possível, também a penalidade não será imposta, mas não é porque entrou na esfera judicial, é porque também entrou ao mesmo tempo, ou em curto espaço de tempo, na esfera administrativa e entrou cumprindo o prazo, porque também não adianta entrar fora do prazo, e aí também não é válido, tá? Então, nessas duas situações, só administrativo ou na esfera administrativa e judicial é válido, mas pelo administrativo, tá? O judicial ele não vai segurar prazo, não vai suspender prazo. O que já tiver ocorrido vai ser mantido no judicial até decisão em contrário, tá? Então, eu trago esse vídeo hoje mais como um alerta, tá? Trago esse vídeo como uma orientação para pessoas que talvez estejam perdidas e têm recebido informações às vezes equivocadas, tá? Espero que tenha sido instrutivo e por hoje é isso que eu tinha a falar. Fraterno abraço, até o próximo.